Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História do Brasil para o concurso da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho. Aqui no nosso canal nós vamos ver todo o conteúdo de História do Brasil, História Geral e também teremos aulas de atualidades. O conteúdo de hoje é Índios no Brasil, Povos Indígenas no Brasil e Escravidão no Brasil. Tá lá no edital de vocês. Então, minha dica de sempre é leia o edital, gente. Isso é muito importante para que você possa saber tudo que vai acontecer, em qual área se inscrever e tudo mais, beleza? E aí dizer para você também que a nossa apostila, ela está disponível. Então você que quer uma apostila com conteúdo e questões de História Geral e História do Brasil, é só falar comigo através do WhatsApp que eu deixo na descrição. Então eu vou deixar o meu WhatsApp na descrição, você fala comigo e adquire essa apostila aí. Tenho certeza que vai ajudar muito você, porque você vai estudar o conteúdo e também praticar com questões, que é uma coisa muito importante. E os nossos vídeos aqui, a gente vai ao longo das semanas, até lá a data da prova fazendo. Perto da prova a gente faz aquele aulão de revisão também, que tenho certeza que vai ajudar vocês, beleza? Então, vamos embora para o nosso conteúdo. E dizer sempre, curta, comente, compartilhe. Tá gostando dos vídeos? Já assiste o nosso canal há mais tempo? Curta, comente e compartilhe, isso ajuda muito a gente a crescer. Então, quando você deixa um comentário aqui embaixo, o nosso canal vai crescer bastante, beleza? Então, conteúdo de hoje, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala sobre povos indígenas no Brasil, a gente tem que entender que temos dois grandes troncos linguísticos. Podemos dizer dois grandes grupos, que se dividem em outros vários grupos. São os povos Tupi e Tapuia. Os povos Tupi, eles habitavam mais a área litorânea, então mais a parte do litoral. Os povos Tapuia, eles habitavam mais o interior. Então, por exemplo, quando a gente fala de Pernambuco, né, dessa área litorânea aqui, especificamente falar de Pernambuco, que é o concurso do Cabo, né, mas do Brasil como um todo, a gente tem os povos Tabajara, a gente tem os povos Potiguara, são povos Tupi. Quando a gente fala sobre Tapuia, nós temos, por exemplo, os povos Cariri. Então você já ouviu falar no Sertão do Cariri? É uma designação de nome indígena. Isso é para a gente ter uma dimensão de como esses termos indígenas eles estavam presentes. Esses povos indígenas eles viviam como? Eles viviam no modelo de seminomadismo. Então eles plantavam uma agricultura de subsistência, criavam animais de pequeno e médio porte e habitavam aquelas grandes regiões, certo? Do Brasil. Eles não chegaram a construir impérios com grandes construções como pirâmides ou coisa do tipo, sobretudo porque no Brasil o terreno não era tão rico em pedreiras. Então a utilização era mais de outras coisas que perduram menos tempo. E essa plantação de subsistência, o nome já diz, perceba. Subsistência é quando você planta para comer. Qual o principal produto produzido pelos povos indígenas? Macaxeira, aipim, como o povo do Sudeste chama, né? A macaxeira, a nossa mandioca. Por quê? Porque é um produto fácil de fazer, você consegue produzir, não demora muito tempo e era a base da alimentação dele. Aí quando você para pensar, professor, peraí, então quando a gente come uma farinha de mandioca, tem uma origem indígena? Perfeito. Quando a gente come uma tapioca, origem indígena, perfeitamente. Entende isso? E isso também está presente em várias outras coisas, viu? Para você pensar assim, veja bem. Aqui eu vou dizer algumas coisas que as bancas, elas adoram colocar. Então você tem que estar atento. Por quê? Porque a banca, ela gosta de jogar com senso comum, mas uma informação errada. Por exemplo, a primeira coisa que eu já falei. Era um povo indígena só no Brasil. Quando os portugueses chegaram, eles encontraram um povo indígena. Falso. Primeira coisa. Outra coisa também que você tem que pensar. Os indígenas, eles eram dóceis, eles eram bestas. Não, a coisa comum de o indígena trocava espelho espelho por pau-brasil e tal. Isso é falso também, viu, gente? Então, lembre disso, muito cuidado com isso, com essa forma de você olhar para a história indígena no Brasil. Então, quando os portugueses chegaram, como a gente falou na aula passada, vai ter uma relação de guerra e também de acordos. Por quê? Porque os indígenas, eles vão fazer acordos quando é mais necessário, vão fazer guerra quando é mais necessário, isso vai estar presente. Aí eu quero que você grave uma coisa aqui pra gente pensar. Vê só. Quando o português ele chega no Brasil, ele vai querer achar o ouro. Falei disso na aula passada. Só que em 1517 vem a Reforma Protestante. O que Portugal vai dizer? Eu quero mais fiéis católicos. Onde é que eu vou conseguir mais fiéis católicos? No Brasil, nas nossas colônias. E aí vem os jesuítas, que vão fazer o processo da catequese.
A catequese, meu povo, ele é um processo de imposição da fé. Muito cuidado com isso. Porque pode cair para dizer, o indígena, ele se convertia ao cristianismo, mas parece que a pessoa entrega um panfleto e você quer aceitar Jesus. Não, não é isso, é imposição da fé. Tanto é que, cuidado com isso, o indígena, ou ele se convertia ou ele morria. Era basicamente isso. Então ele era escravizado. Então ou ele se convertia, ou ele morria ou era escravizado. Entendeu? Então lembre sempre disso. Catequese, imposição da fé. Isso é uma coisa importante para você lembrar. Quando a gente fala sobre escravidão, parece que só escravizaram negros. Então isso é outra coisa que eu quero que você grave. Os povos indígenas foram escravizados no Brasil? Sim, e muito. Então grava disso. E aí outra coisa também muito importante, veja só. Houve uma dizimação dos povos indígenas no Brasil. Isso é uma verdade que a gente precisa ter. Houve uma dizimação. Tanto é que o termo dizimação é diminuir a 10%. E é basicamente isso que aconteceu. Porque indica-se que quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, tinham de 5 a 10 milhões de indígenas no Brasil. Hoje, segundo o último censo que saiu, tem 800 mil indígenas no Brasil. Vocês entendem isso, minha gente? Como houve uma queda brusca nesse período? Então isso é para a gente também refletir e pensar como houve esse processo grave de destruição desses povos. Agora, apesar dessa destruição, você jamais vai colocar na sua prova que hoje em dia o Brasil não tem nenhuma influência indígena. Pelo amor de Deus, eu acabei de falar na culinária, né, a tapioca e tal. Mas a gente vai ter também, por exemplo, dormir em rede, tomar banho, né? Parece que é brincadeira, mas não é não, viu, minha gente? Se a gente toma muito banho, se a gente fica cheirosinho, é porque influência indígena. Os indígenas tomavam muito banho, os portugueses eram sujos, podres e tudo mais. Então, isso é inclusive uma cultura que até hoje perdura na Europa, né? Essa coisa de não tomar muito banho. Aqui a gente, graças aos povos indígenas, não passa tanto fedor, tá certo? Então, a gente vai ter isso, e aí, hoje em dia, nós temos uma presença muito grande de povos indígenas no Brasil também, certo? Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilha. Não passe pelo vídeo sem deixar aquele comentário, sem deixar aquela curtida. E a segunda forma, você pode adquirir um dos nossos materiais através do WhatsApp ou contribuir através do Pix, que fica na descrição do nosso canal. Também, clicou aqui embaixo no vídeo, na descrição você vai conseguir achar meu WhatsApp. Beleza? Vamos embora. Então, vamos agora falar sobre a escravidão no Brasil. A escravidão, ela era uma base da economia portuguesa. Por quê? Porque escravo gera grana. Escravo gera dinheiro. Então os portugueses, né? Eles queriam a escravidão. Então você tirar uma pessoa da África e trazer para o Brasil era lucrativo para Portugal. A esta escravidão nós damos o nome de escravidão transatlântica. É esse o termo, tá? Então é escravidão transatlântica. O termo dado para esse período, para esse formato de escravidão. Por que transatlântica? Tirava uma pessoa da costa de Angola e trazia para o Brasil, para Recife, Salvador, para o Rio de Janeiro. Era assim, entendeu? Tirava alguém da Guiné, desses portos, e trazia para o Brasil. Isso gerava um retorno muito grande, um lucro muito grande. E aí esses escravos, essas pessoas, quando elas eram escravizadas, a gente tem em torno de 5 milhões de pessoas que chegaram aqui no Brasil nesse período. São mais de 11 milhões de pessoas trazidas do Atlântico, pelo Atlântico, né, da África para cá, para toda a América, e cerca de 6 milhões, 5 a 6 milhões vieram diretamente para o Brasil. Tá certo? Ou seja, isso é para a gente ter uma dimensão da quantidade de pessoas que vieram para cá. E vinham para trabalhar onde? Sobretudo nas lavouras, primeiro de cana-de-açúcar, depois da extração de ouro, mas eles eram a base. Tanto é que o historiador Marcos Carvalho, ele vai dizer que os escravos eram as mãos e os pés dos senhores de engenho. Por quê? Porque os senhores de engenho, eles precisavam. Isso, a mesma coisa também no ouro. E aí vem uma coisa importante. A tática de extração do ouro no Brasil, a forma, ela foi ensinada pelos africanos. Por quê? Em geral, eram minas de ouro onde se tirava. Os portugueses estavam acostumados com esse formato, minas. Só que no Brasil não é o chamado ouro de aluvião. Como é que se tira o ouro de aluvião? Você tem um rio e você tem um grande pedaço de barro, e aí uma montanha de barro, e aí você derruba aquela montanha de barro e peneira o ouro, e ali vão saindo as pepitas e tal, e você vai tirando. Esse é o tipo de ouro que era extraído nas Minas Gerais. Só que em Portugal não tinha essa técnica.
Sendo que na África já se extraía sal. Imagina o que é extrair sal. Então, os africanos trouxeram essa técnica. Por que eu quero dizer isso? Porque você jamais, em hipótese alguma, pode dizer que os africanos não sabiam de nada, não trouxeram nenhuma técnica, os africanos não eram dotados de conhecimento. Em momento nenhum você pode dizer isso. Inclusive, muitos africanos eles vinham para trabalhar em coisas específicas. Por exemplo, vou utilizar um termo, eu falei do ouro, vou falar da cana-de-açúcar. Na cana-de-açúcar tinha um mestre açucareiro, que era aquele que sabia a hora de virar o açúcar, era aquele que sabia como mover o engenho. Ele era o quê? Africano. E era um trabalho especializado. Entendem isso, minha gente? Então, a gente tem essa relação aí muito importante para conseguir localizar essa forma aí, esse jeito aí que a gente vai tendo nesse período, tá certo, minha gente? Então, é assim que a gente consegue observar. E a escravidão no Brasil, ela durou de 1530, mais ou menos, quando chegaram os primeiros africanos no Brasil, até 1888. Então, é uma escravidão de período longuíssimo. Para vocês terem uma ideia, são 350 anos de escravidão e 130 de liberdade. Entenderam isso? Para você entender, 1888 até 2024 é quase um terço apenas do período que houve de escravidão no Brasil. E eles trabalhavam em tudo, minha gente. A escravidão é uma coisa que persiste, que está presente em todos os aspectos da história do Brasil. O Brasil ainda é um país de maioria negra, que tem uma presença africana muito forte. E aí a gente pode dizer também, a forma africana presente na fala, na culinária, quando a gente fala dengo, chamego, isso tudo é africano. A nossa culinária, a nossa feijoada, por exemplo, uma das coisas, a dança, ritmo, música. Então nós temos uma influência de África muito grande no nosso país, no nosso continente também. E a gente precisa lembrar disso. E também entender que a escravidão no Brasil ela acabou muito pelo movimento abolicionista, mas muito também pela resistência dos africanos. Nosso maior exemplo vai ser, obviamente, Zumbi dos Palmares, o Quilombo dos Palmares, que todo mundo conhece. O aquilombamento era uma forma de proteção, né, de revolta dos escravos, mas existiam várias maneiras onde eram feitas as revoltas aqui no Brasil no período da escravidão. Beleza? Tranquilo? Se gostou do vídeo, deixa aquela curtida, deixa aquele comentário. Tamo junto, até a próxima aula. Se quiser apostila, fala comigo aqui através do WhatsApp. Forte abraço.